Olá, uma excelente noite a todas e todos. Espero que estejam em paz. Estou esperando o pessoal chegar, inclusive esperando a Mônica Cunha chegar, nossa convidada querida de hoje, porque além da Mônica ser uma referência de luta pra gente, além da Mônica ser uma figura muito importante no cenário de luta por garantias de direito aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. Ela é uma pessoa a quem a gente pode chamar de amiga, é uma pessoa a quem a gente pode chamar de irmã, é uma pessoa com quem a gente pode partilhar as nossas dores, as nossas angústias. Então, hoje está sendo um dia muito importante para a gente do Odara Cultura e Missão, de estar fazendo essa live aqui junto com vocês. Inclusive, a Mônica já acabou de entrar. O que que eu vou fazer? Já vou convidá-la aqui. Inclusive, ela já enviou aqui uma solicitação. Olha, já. Eu vou pedir para vocês que, enquanto a Mônica chega aqui e a conexão se estabelece direitinho, minha querida, muito boa Tudo noite. bem, meu amor? Minha Vai. irmã, olha, o dia hoje não tá fácil. Não, não Sabe, tá mesmo, não. sabe aqueles dias? Sabe aqueles dias que pesa? Sei. Aqueles dias que tá puxado. Tá. E sabe o que eu acho sensacional? Talvez, Mônica, se fosse alguns anos atrás, se você me perguntasse se está tudo bem, eu ia dizer que está tudo ótimo. E você ia dizer que está tudo ótimo também, né? Sim. Porque a gente ainda estava muito agarrado a essa construção social de que nós, mulheres negras, não podemos fraquejar, né? É A gente verdade. ainda está muito agarrada às construções, eu no caso da minha mãe, você das suas mais velhas, das pessoas que vieram antes de você, e as nossas mais velhas não paravam, as nossas mais velhas não tinham espaço de chorar. E uma das coisas que eu estava falando antes aqui com a galera, antes de você entrar, é que a gente tem a sorte, a gente tem a dádiva da vida de, além de ter você como referência de luta e de trabalho, a gente tem você, a gente pode te chamar de irmã e de amiga. E essa é uma das coisas que mais me chama a atenção de você, em você. Você emana uma força muito grande. E é isso. Essa força está aí dentro. Mas você não hesita em chorar. Cara, Não. isso é um ganho tão grande. Isso é um ganho tão grande para a luta, sabe? Isso é um ganho tão profundo, tanto em termos efetivos como em termos subjetivos, sabe? Então, é por causa de mulheres como você que eu posso dizer que hoje o dia está ruim. O dia está muito ruim hoje, mas a gente está aqui, né? Verdade. Isso. E, enfim, eu estava falando com o pessoal que hoje é um dia muito importante para a gente, com a sua presença aqui, porque a gente sabe que essa live de hoje não vai ter uma temática fácil, como em quase nada que se passa nesses tempos de pandemia. E para a gente que caminha na direção da luta, né, em favor dos direitos humanos, a gente tem estado perto de um cenário pavoroso, né, mano? Com certeza. Com certeza. E então, a gente sabe que o pessoal vai ter acesso a alguns dados tristes, a algumas falas duras, e o nosso objetivo aqui é que essa live não desperte gatilho em ninguém. O objetivo não é esse. Mas nós do Odara Cultura e Missão, nós assumimos um compromisso de caminhar com o chão da vida. E a gente sabe que há tempo para tudo. Tem o tempo da distração, tem o tempo do entretenimento, mas tem o tempo do desvendamento da vida real. Então, a gente quer agradecer as pessoas que estão aqui para serem apresentadas a uma vida dura, a vida de mães que choram, de vida de familiares que vivem a angústia de ter seus filhos dentro do sistema socioeducativo, vivendo todo tipo de violação de direitos. Então, eu repito aqui, fiquem à vontade, a todas e todos que estão aqui se ajudando nessa live. A nossa tentativa no Odara, a Mônica já teve muitas vezes no Odara com a gente. É sempre uma tentativa, né, irmã, de fazer um debate afetivo, mas, sobretudo, um debate efetivo.
Eu acho que a gente precisa conhecer as pessoas que estão chorando, para a gente, inclusive, direcionar melhor a nossa luta, não é verdade? Então, assim, Mônica, a gente vai ter esse tempo, sabe? Facebook, Instagram tem esse negócio agora de limite de tempo. A gente vai começar a live a partir de agora. A gente tem aqui 50 minutos em diante para a gente te ouvir, minha irmã. E aí eu só queria que a gente direcionasse um pouco dessa nossa conversa, nesse primeiro momento, para as pessoas conhecerem um pouco quem é a Mônica Cunha. Essa mulher que transformou o seu luto em luta. Então, eu queria que você gastasse agora esse primeiro tempo aqui da gente, para você falar um pouco sobre o seu trabalho, um pouco sobre o Movimento Moleque e um pouco da sua atuação junto de famílias de meninos e meninas que estão em cumprimento de medida socioeducativa. A gente está aqui para te ouvir, tá? Obrigada. Muito obrigada, Fabiola. Eu já inicio emocionada quando você fala que eu não hesito em chorar, e não hesito mesmo, porque eu me liguei, quando eu vi 7h31, eu corri, porque chegou aqui em casa, agora às 5 horas, né, uma cesta básica para me entregar algumas mães. Então, eu fiz já algumas entregas por aqui. E, Fabiola, a satisfação de ver o rosto das pessoas e a satisfação de uma que trouxe os netos, já me, enfim... já valeu a pena. Sim. Sabe, já valeu a pena, assim, entendeu? É isso que eu quero que as pessoas saibam. O que está acontecendo de verdade, entendeu? O que está acontecendo com o nosso povo. A necessidade real que o nosso povo está passando. Não é brincadeira, não é falácia, não é... A gente não está contando história, entendeu? Que também é bom, mas não. É uma realidade nua e crua de verdade. Então, nesse primeiro momento, eu mesmo te peço desculpa por estar assim, porque, né, mexe muito comigo mesmo. Eu tenho dito que, nesse momento, eu não estou nesse lugar. Eu não estou. Eu não estou, Mônica Cunha, necessitando de cesta básica, né? Necessitando de um lugar para ficar, porque eu tenho. Mas ontem eu estava. Então, eu me coloco nesse lugar. Não tem privilégio nenhum eu hoje estar aqui. Estou aqui com muita luta, com muito em frangalhos, mas me colocando a todo momento. Eu estou aqui, mas ao mesmo tempo também eu sou daí, porque é daí que eu vim, é daí que eu pertenço, entendeu? Então, assim, eu deixo sempre isso muito claro e enfim, e muito objetivo. Então, depois desse, enfim, desse desabafo, de novo te agradecendo, de novo eu já tive diversas vezes, e todas as vezes que você me convidar, eu sou muito facinho, eu venho mesmo, seja quando for, a hora que for, eu estou dentro para qualquer assunto, eu vou que vou. E tem 17 anos a existência do Movimento Moleque, que nasce por conta de eu, acabei de falar, de ontem estar desse lado, porque eu sou mãe com muito orgulho de 3 filhos homens, e o meu filho do meio, chamado Rafael da Silva Cunha, foi cumprir as tais medidas socioeducativas. E, obviamente, né, descobri, como outras descobrem, mas às vezes resolve não colocar, às vezes resolvem suprimir isso para elas, que é a descoberta de que os nossos filhos negros não têm direito às medidas socioeducativas. Eles são acautelados pelo Estado pelos atos infracionais, mas não têm direito ao cumprimento das medidas. Porque se eles tivessem direito ao cumprimento da medida, você não ia ter adolescente batendo o ombro e dizendo que tem não sei quantas entradas. Porque quando ele fala isso, não é que ele se orgulha de ter 10 ou 20. É que o Estado não está cumprindo o papel que deveria cumprir. Essa que é a fala.
Essa que é, de fato, a situação que a gente tem que se preocupar e ver. Não é ficar, não é punir, mas aquele menino lá, tá vendo aí, tem não sei quantas entradas. Não, não é essa forma que a gente tem que agir. A gente tem que prestar atenção que se ele está batendo o ombro, é porque o Estado não está cumprindo o seu papel. Então, assim, eu tive um filho que passou, sim, dentro desse lugar, né, por 4 vezes. A partir daí, se tornou uma pessoa que eu já não o conhecia, né? Porque é isso. O meu problema, eu falo sempre, vou repetir isso até o último dia da minha estadia nesse mundo, né? O adolescente autor de ato infracional, a pior coisa que ele perde, que o Estado tira dele, é ele próprio. É isso que o Estado tira dele. É isso que o sistema tira desse menino ou dessa menina. São eles deles mesmos. Porque eles passam a não se reconhecer da forma e do jeito que nós parimos, demos um nome e registramos. Eles esquecem isso quando chega lá dentro. Eles viram, de fato, o que o Estado e o sistema quer que ele se torne. Então, esse antes do racismo, porque isso é o racismo estrutural, no meu entender, estava até de manhã falando isso, né, que é a forma, né, que ele faz com que aquele ser passe a se comportar e passe a pensar. Então, ele não dá valor à vida dos outros porque ele já não dá valor à vida dele. Então, se ele não dá a dele, ele vai dar... Se ele não tem valor à vida dele, ele vai dar a vida dos outros por quê? Então, as pessoas não param para pensar nisso. E aí, quando eu descobri todas essas situações, foi quando, de fato, nasce uma mulher para essa luta, porque eu queria incansavelmente o meu filho de volta. E antes de colocarem o corpo dele no chão, né, eu queria o meu filho de volta. Né? E, obviamente, que eu não encontrei. E depois eu fui encontrar o meu filho numa pedra fria dentro do hospital público, o corpo, eles me entregando do que eles fizeram com aquele garoto. Porque o meu filho que entrou lá dentro, eles já tinham matado desde a primeira passagem. Então, esse é a gravidade do sistema de Gazi, pelo não cumprimento das medidas socioeducativas. E aí, há 17 anos, Fabíola, como você sabe, aí hoje eu estou aqui relatando para quem está, e, por favor, podem chegar, porque eu sou aberta à pergunta, seja ela boa ou não boa, porque eu já estou com 55 anos, 17 anos de militância, escutando diversas coisas não boas por aí. Então, não fiquem preocupados que vão me ofender. Não fiquem preocupados. Né? Enfim, e aí essa insistência do movimento moleque fazer com que o sistema cumpra as medidas socioeducativas. É isso. Eu só quero a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que já vai quase para 30 anos. Tá? E a implementação, junto com o Estatuto do SINASE, que é um mecanismo, um instrumento, que é uma síntese do Estatuto da Criança e do Adolescente no que diz respeito das medidas socioeducativas. Então, esse é a base. A gente faz outras coisas, vamos para outros lados, mas a base do movimento moleque há 17 anos é essa. Cumpra a medida, por favor, para que, de fato, o adolescente que comete o ato infracional, ele possa não perder, ele possa não se perder dele mesmo. Sim. Esse, de fato, a minha insistência desse cumprimento. E aí, para quem está aqui junto com a gente, né, participando desse momento de poder te ouvir, poder se inserir nesse debate, o que seriam, então, efetivamente, as medidas socioeducativas que a gente tanto pleiteia que o Estado cumpra nesses espaços e nessas unidades com os meninos? Porque o que as pessoas sabem reproduzir, né, Mônica? É que é sementinha do mal, sim, é que pau que nasce morre torto, é que já nasce ruim mesmo, já é ruim de natureza, assim, essas coisas que a gente ouve. E aí a gente fala que as medidas socioeducativas, se fossem de fato implementadas, garantiriam acesso a esses meninos à ressocialização e à reconstrução das suas histórias na sociedade.
E aí as pessoas falam, tá, mas que medidas são essas? Então essa que é a pergunta que eu te faço. Que medidas são essas? A medida de dar a esse adolescente, a essa família, porque ele não está descolado. Isso não é uma coisa ou outra, não. É os dois. Porque quando ele chegou a cometer esse ato e a parar dentro dessa unidade, porque em algum momento, desde o parto até aquele momento, laços foram rompidos, né? A descompreensão dessa família com ele, enfim, todos os quereres, todos os porquês dele, enfim. Então, isso tem que ser, de novo, esses laços têm que ser construídos e esse afeto tem que voltar a continuar. Porque a medida já se inicia por aí. Então, o sistema, de fato, tem que ter pessoas, né, profissionais que descubra esse gatilho e volte a botar, né, enfim, posso até estar usando aqui uma expressão meia, tipo, botar no trilho, eu não gosto muito disso, mas, enfim, eu digo no trilho no sentido de unir mãe com filho, é isso. Tá? Esse significado. Porque nada mais é as medidas, Fabiola, do que esse menino ter direito a uma educação. O que é uma educação? Uma escola, um aprendizado de fato, sabe? Mas não é ele ir para a escola pelo bem-querer da instituição, da unidade ou do plantão. Porque dentro do estatuto e dentro do SINASE não está escrito isso. Olha, o menino só vai para a escola se o diretor quiser. Ou aquele plantão for beleza. Não, não é assim, não. Ele tem que ir para a escola, dependente da série que ele está. Ah, tá um absurdo, o menino que já tem 18, está no primeiro ano. Enfim, estou aqui meio que atrasado os meus 55 anos, né? Enfim, porque se eu falar primeiro ano hoje, vou entender como médio. Não, estou falando fundamental, tá bom? É absurdo? É absurdo. Então vamos entender por que ele está com 18 lá no fundamental. Vamos entender isso, vamos buscar. De repente, a escolarização que está sendo dada, né, nessas escolas públicas, como eu sento aqui e você ensina ali da frente. De repente, não é o que ele quer. Que tal se a gente começar a mudar? Que tal se a gente começar a pensar em outras formas de educação, de ensinar? Por que tem que ser só essa? Né? Eu sento aqui e você ensina ali. Por que não pode ser uma troca? Ele não tem nada para ensinar? Tem, sim, muito. E muito. Então, a gente começa a pensar, vamos começar a mudar esses modelos, né, que eles acham que só é pertencente para esses adolescentes. Porque adolescente é adolescente em qualquer lugar, Fabiola. Seja ele preto, branco, Zona Sul, Zona Norte. Agora, a forma dessa adolescência e você conviver e você viver esse momento da adolescência é que é diferenciado para o preto e para o branco. É verdade. Olha, tem uma fala aqui de uma irmã, que é a Dayana Cristina Juliana, que ela faz uma observação muito interessante e que é legal a gente trazer para cá. Claro. Ela fala que, quando a gente geralmente fala em meninos e meninas em cumprimento de medida, parece que a gente só está falando dos meninos que cometem algum tipo de ato intencional e fica agarrado dentro da unidade. Não. Existem uma série de medidas socioeducativas que os meninos podem cumprir. Exatamente. E, na última instância, deveria ser a internação. Existe a semi-liberdade, a liberdade assistida, existe uma série de medidas. E a internação, que é essa de privar o menino de liberdade para que ele fique restrito dentro de uma unidade, tendo acesso a tudo aquilo que a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente lhe permite, que é acesso à saúde, à educação e à família. Isso, por favor. Né? Artigo do ECA. Exato, e é isso que a Mônica fala tanto, porque se a gente pegar aí a irmã Daiane que nos fez essa provocação, linda, amo. Maravilhosa, né? Que fez essa provocação incrível. É importantíssima essa provocação que ela faz, porque aí talvez desperte nas irmãs e irmãos que estejam aqui nessa live com a gente, para pensar, mas geralmente na construção social do nosso pensamento, quando nós lembramos de meninos e meninas em cumprimento de medida, a gente só pensa em chilindró.
A gente só pensa em cadeia. É isso. A gente só pensa em restrição, a gente só pensa em privação de liberdade. Para isso, essa provocação que a irmã fez é muito interessante para a gente ver como que a construção social do pensamento em relação às medidas socioeducativas são punitivistas. E são punitivistas. Porque não é coincidência uma maioria de meninos e meninas que estão dentro desse contexto de cumprimento de medida serem pobres e oriundos de territórios favelados. Tem uma outra irmã aqui que fez uma observação, que é a Ruth Costa, mas não encontra as medidas socioeducativas. Na verdade, os agentes se posicionam contrários ao que desenvolvemos. E faz sentido, porque esses agentes são, na verdade, representantes do Estado. E o Estado, como a Mônica disse, é racista. É isso. É racista. E isso, Mônica, que você trouxe é algo muito importante sobre esse processo da educação bancária, né? Coloca os meninos no lugar onde eles são folhas em branco e vai sendo depositado coisas neles. Não se considera o histórico de vida desses meninos, não é verdade? É isso. É muito importante. Agora, minha irmã, eu gostaria que você trouxesse para a gente mais uma parte da realidade. Como as mães e familiares desses meninos e meninas que estão no sistema socioeducativo são tratadas. E a gente nunca sabe por quê. Se é pelos setores de educação ou pelos setores de segurança pública, porque é uma disputa eterna, né? É uma disputa eterna. E eu queria te ouvir em relação a isso. Como esses familiares desses meninos são tratados? Eles agora são agentes de segurança, né? Enfim, que eu acho um absurdo do absurdo, né? Mas, né? Enfim, porque dizem que ele requereu, eles têm hoje, né, esse lugar, porque pela estrutura trabalhista que eles também queriam adquirir igual aos agentes do sistema penal. Eu não teria nada contra, né, deles mudarem a nomenclatura da profissão se eles, de fato, se eles não mudassem a prática, se eles continuassem sendo agentes da socioeducação, né, no tratamento com esses adolescentes, né, no lidar com esses adolescentes. Mas a gente sabe que não. Então, o mudar a nomenclatura deles de agente de educação para agente de segurança é porque eles querem, de fato, que essa situação da violência cabe nesse agente de segurança. Porque o agente de segurança quem é? É a pessoa que bate, é a pessoa que dá um tiro, é a pessoa que... Enfim. Então, eles fazem questão de se colocar nesse lugar porque eles vê esses adolescentes como criminosos e não que eles estão cumprindo medidas socioeducativas. Então, esse é o problema da mudança, né? Então, é isso. Então, as medidas socioeducativas, Fabíola, ela existe, assim, é uma coisa que eu admiro, por isso que a minha luta, e eu vou morrer lutando por isso, porque elas são, de fato, eu já li e reli, são, de fato, situação que eu já vi quando aplica, funciona em todas as suas nuances, entendeu? Não só nos cumprimentos das medidas, sim. A Daiane, quando fala, minha amiga querida de anos, né? Tem a Inaê, essa filha maravilhosa que eu amo de paixão, quando ela fala nas outras medidas, que de fato elas são aplicadas. Eu reconheci as outras medidas desde sempre, mas elas são sempre aplicadas por filho do branco que comete atos infracionais. Para eles são dadas. Para eles são mostradas. Você acredita? Eu sempre conto essa história quando eu estou diretamente falando sobre isso, porque eu descobri da medida de reposição, como é que quando você tira um dano e aí você pode comprar para repor. Né? Tem essa medida. Eu esqueci agora o nome, por favor, quem puder me ajudar, eu agradeço. Que é tipo, o menino furtou um telefone, e se você tiver condição de repor para a pessoa, não é que ele não vá cumprir a medida, entendeu? Mas isso tem uma outra conotação. Essa medida nunca foi apresentada para mãe preta, para filho favelado. Porque ele já tem certeza que mulher preta não tem condições de repor nada. Porque ele é bandido, vai repor como? Não tem dinheiro. Está roubando para ele, para a família, porque é assim que eles pensam.
né? Sim, sim, Quer sim. dizer, então, quando eu descobri isso, eu fiquei assim apavorada. Falei, gente, ainda tem essa medida e isso nunca é falado. Porque já é falado para essa mulher só as duas medidas, ou a internação ou a semi-liberdade. A LA é tipo que se fosse uma gratificação para esse garoto. Não é um Mônica, a direito. Dayana lembrou aqui, ó, é reparação de danos. Isso, meu amor, minha linda, é essa. A pessoa hoje não Obrigada, está com a Dayana. cabeça boa, que eu até esqueci o nome. Muito obrigada, porque eu amo você, Dai. Essa reparação de danos, minha querida, fui descobrir, já tem algum tempo, mas assim, não foi no início lá junto. Não, essa não é mostrada. Eu fiquei apavorada quando eu descobri essa, sabe? Porque o significado dela é porque eles têm certeza que nós não temos condições de repor dano de ninguém. Porque eles roubam para Sim, nós, porque é nós que mandamos ele roubar. Como é que a gente vai repor? Né? Essa é a sim. cabeça do povo. Então, assim, quando a gente fala em reparação de danos, em reparação de fato, porque essas medidas elas têm que ser reparadas, porque esse menino ele sofre, quem sofre o dano é ele, desde Sim. historicamente, com essa fala continuada nossa, né, escravocrata desse país, desse Uhum. Estado, dessa prática, enfim, né? E aí, eles, de fato, que têm que ter os seus danos reparados. A população negra, o movimento negro, é que tem que ter os danos reparados por esse país escravocrata. Não, eles jogam tudo em cima desses meninos. Eles são culpados por tudo. E não é uma fala de quem concorda com atos infracionais. Não, não é isso. Não é isso. É uma fala de reparação de dano, é reparação de vida, é reparação de história. Não é passar a mão que eles roubam, que eles cometam qualquer outro tipo de coisa. Não é isso. Mônica, essa sua fala, ela traz para a gente uma oportunidade de fazer uma quebra de um senso comum muito forte da sociedade em relação a nós, pessoas que nos colocamos, né, nesse cenário social enquanto ativistas, né, pelos direitos humanos. Que falam que a gente tem pena de bandido e a gente quer passar a mão na cabeça. Essa sua fala é uma fala muito importante para a gente construir espaços de debate para destruir esse senso comum. Se tem uma coisa que mães e familiares de meninos que estão cumprindo socioeducativa querem, é que eles paguem o que estão devendo. É isso que ninguém faz. Como as pessoas não caminham junto, as pessoas não sabem. Isso. Existem mães, inclusive, eu tenho certeza que você caminha com várias delas, que a gente, inclusive, tem que fazer um trabalho com elas, um trabalho antipunitivista. Por mim, meu filho ficava 4 anos, 5 anos lá, e ele nunca vai roubar. E essa fala de muitas mães, de muitos familiares, vem ao encontro do cenário brasileiro. Por quê? No Brasil, quem é mais inadimplente não é pobre. Por favor. No país, quem mais furta energia não é pobre. No Brasil, quem mais sonega impostos não é pobre. Então, o nosso povo, pobre e favelado, tem uma neurose tão grande em pagar dívida, porque a única coisa que se tem é a palavra, é a luta. Então, muitas vezes, querem, inclusive, que seus filhos fiquem muito tempo no cumprimento das medidas para poder pagar, para não dever. E aí, às vezes, a gente caminha com elas e tem que fazer até essa fala, calma, não é assim, não é punição, é reconstrução da situação. E é muito importante essa sua fala para fazer essa quebra do senso comum. E uma coisa que você falou, e que eu gostaria que você falasse um pouco mais para a gente, é essa criminalização das mães e dos parentes dos meninos que estão dentro do socioeducativo, né? O menino cometeu um ato infracional e a sua família criminalizada por inteira. Você não é mais mãe do Rafael, você é mãe do bandido. Isso. E certamente é bandido também. Eu queria que você falasse um pouco
do impacto psicológico dessa criminalização na vida dos familiares, dos meninos e meninas. Fabiola, é absurdo, é isso que eu digo, assim, é isso, toda hora eu tenho que ir lá e cá, porque tem sempre que ir e voltar, né? Nessa fala, nessa construção. O que o racismo, e aí é isso, é racismo. Não Sim, tem mimimi, sim. não tem mais ou menos, é o racismo. Ele Pronto, tem uma ação tão destrutiva. Quando você descobre o que é o racismo, cara, é louco isso. É louco. É muito doido. Ele tem uma ação destrutiva que, quando eu falei, né, que não é a pior forma, porque a pior forma, no meu ver, é nós vermos aquele corpo preto no chão que a gente pariu, que a gente fez de tudo, e aí ali o racismo está ali, na nossa cara ali. Acabou. Agora acabou. Então, isso é o pior. Mas antes desse momento terrível, derradeiro, é essa destruição que ele faz do teu ser. Ele tira o menino dele, o menino ou a menina, eles deixam de se reconhecer, enquanto humano, enquanto filho, enquanto qualquer outro ser humano, Fabiola. Eles tiram deles esses sentimentos, sabe? E eles colocam nas mães, que aí é desde sempre, é a culpa do mundo que essa mulher negra carrega, sabe? Que Deus que me perdoe, por favor. E aí, por conta desse filho, é muita culpa. Porque a culpa é minha. Porque eu não fui na reunião da escola, porque eu não fui não sei aonde, porque ele pediu aquele tênis, eu não comprei, porque ela pediu para ir namorar, eu não deixei. Então, tudo é minha culpa por ele estar lá dentro. A culpa é minha, me chicoteia, me mata. Porque é a forma que, tristemente, a gente foi moldada para enxergar. Entendeu? Então, quando a gente consegue... Eu também não vou te dizer, Fabíola, que eu sou a melhor dos mundos. Eu já arranquei todas essas culpas. Mentira. Eu vou morrer fazendo terapia, meu amor. Eu paro um pouquinho, que eu me acho assim, a bambambam, mas rapidamente volto, porque já ganho logo um tropeção para voltar. Mas o que eu hoje, depois, após 17 anos, esse ano, no final do ano, faz 18 movimento moleque, que eu consigo meio que trabalhar para elas. É isso. Não temos culpa. Por favor, não temos culpa. Vamos começar a buscar esse histórico nosso. Seu histórico de vida. Como é que foi da tua mãe, do teu pai, nananá? Onde é que tu sempre trabalhou? Quais foram os momentos que você teve? Então, vamos reconstruir esse histórico de vida familiar para, de fato, saber se essa culpa é sua. E aí, Fabíola, a partir daí, dessa construção da história, ela começa, opa, enxerguei. Não, a culpa não é minha, mãe. A culpa é do Estado, a culpa é do sistema. Eu digo, é isso aí. É isso. Mas ele lhe fez pensar assim a vida inteira. Porque enquanto você pensar dessa forma, ele tem como te manobrar como se fosse um boneco de fantoche. Porque a culpa, ela te torna frágil. E frágil, você fica na mão do outro. O outro faz de ti o que quiser. E a partir daí, entra um, entra outro, entra não sei outro, e aí você adquire dessa sociedade, desse sistema, fala, tá vendo aí, ó? Olha como é que ela só para bandido. Já foi um, agora é outro. Porque essa frase vende. Não é à toa que a criatura que está lá hoje, o ex-governador, nas instalações que ele mesmo mandou construir, ele ganhou muitos votos e muito dinheiro com essa culpabilização, com esse dedo apontado para nós. Que a culpa era do nosso útero, a culpa era nossa, da nossa história, que vinha bandido. Não, não é não. Não é não. Isso eu não carrego, meu querido. A culpa não é minha. Eu morro dizendo, quando nasceu, e faço questão de falar, no dia 13 de setembro de 86,
que nasceu Rafael da Silva Cunha, o médico olhou para mim e falou: mãe, é do sexo masculino, seu bebê é homem. Ele não falou seu bebê é bandido, seu bebê vai ser ladrão. Não, ele não falou nada disso. Porque ele não fala isso para mãe nenhuma. Isso não existe. Então a gente tem que começar a desconstruir, Fabiola, o que esse sistema, através do racismo, fez conosco a vida inteira. E só a partir dessa desconstrução é que a gente começa a lutar. Então, hoje é óbvio que eu vou continuar, eu vou chorar sempre, sempre. Porque o choro me constrói. O choro também, entendeu? Essas lágrimas que descem dos meus olhos, que toca na minha pele, e eu tenho que continuar chorando, porque esse é o sentimento que eu tenho pelas minhas irmãs, pelos meus irmãos, pelo filho. Quando eu vi, a gente ainda não chegou nesse papo, mas eu vou falar logo, quando eu vi aqueles meninos naquele muro sábado passado, eu entrei em pânico. Eu não tinha nenhum ali que eu tinha parido, mas ao mesmo tempo eu pari todos, porque eles eram meus, porque um dia eu vivi isso. A diferença de hoje é que tem pandemônio, rebelião e pandemia. Misturou tudo. Sim. Entendeu? Então foi assim que eu me senti. Eu estava igualzinho àquela mãe que estava lá na porta. E não fui lá para a porta por quê? Com medo de morrer, porque eu sou grupo de risco na pandemia. Já vou falar da culpa. Me senti culpada. Porque eu falei, eu tenho que estar lá. Meu pai, olha aí, eu não lidero um movimento chamado Movimento Mulher. Como é que eu não estou lá para abraçar? Mas eu sou do grupo de risco. E sou do grupo de risco hoje, porque quem me colocou nesse grupo de risco foi o próprio Estado. Porque as consequências do assassinato que eles fizeram com o meu filho. Então, eu me tornei hipertensa, eu tive câncer, então fiquei fragilizada para, num momento desse, se eu der mole, eu vou me embora. A gente está vendo aí as pessoas morrendo. É porque é hipertensa, é porque tem isso. Quer dizer, o Covid-19 vem, toma conta desse corpo que já tem fragilidades. Né? Então, é isso. Sabe? Mas eu me senti culpada por não estar lá. Então, assim, essa culpa a gente carrega pro resto da vida. Claro que tu tem que tratar. É isso. Você não pode deixar ela te sucumbir. Isso não pode. A gente não pode ser sucumbida pela culpa. Isso não. É isso. Mas a gente vai carregar. Vai carregar. Isso. Mônica, nessa fala que você faz, só é possível, essa fala só é possível porque é feita pela fala de alguém, pela boca de alguém que está no chão da vida. Essas coisas que você falou tornam real muitos textos no Facebook. Essa coisa que você falou torna real muitos artigos acadêmicos que falam que o racismo bestializa pessoas, que o racismo animaliza pessoas, que o racismo invisibiliza pessoas, que o racismo torna o corpo do outro um corpo sem agência. Transformando-se em vida real, o racismo faz com que esses meninos virem bicho. E eles perdem o medo até de morrer. Por isso que não faz diferença ficar vivo ou ficar morto. Por isso que quando você fala que o seu filho ele foi morto na primeira medida, na primeira medida que ele cumpriu. Porque bestializam. E aí, você na sua fala, já brilhantemente, já foi fazendo a conexão com esse estado de coisas que a gente está vivendo, que assim, para quem é preta, pobre, favelada ou oriunda de territórios periféricos, a gente já está acostumado com a fome, a gente já está acostumado com subemprego, a gente já está acostumado com sistemas de saúde inchados. Mas, Mônica, eu tenho certeza que você nunca viu coisa igual, né? Eu acho que esse tempo que a gente está vivendo, esse tempo é um marco, né? Esse tempo é um marco histórico mesmo. E eu queria que você, nesses minutos que nos restam aqui da nossa live, falasse um pouco o processo de violação de direitos que meninos e meninas em cumprimento de medida socioeducativa estão vivendo.
fazendo uma breve introdução para as pessoas que estão aqui com a gente, que são muitas, Mônica. Você não tem noção das mensagens de gente Ai, dizendo que te ama, de obrigada. gente dizendo que você é referência de luta, de gente dizendo que a sua vida é importante. Você não tem noção. É porque eu peço até perdão às pessoas que estão aqui. Não dá tempo da gente ler todos os comentários, mas é muito Obrigada. amor que está sendo Obrigada, lançado obrigada. aqui para você, Muito sabe? obrigada, Muito muito amor mesmo. obrigada. E aí, então você já mais ou menos fez essa coisa, mas é importante a gente dizer que muitos meninos e meninas nesse tempo, né, de pandemia e de coronavírus estão dentro das unidades sofrendo violações de direito, como não acesso à escola, como não acesso à visitação dos pais e das mães, como não entendimento pleno e integral do que está acontecendo, porque a gente precisa falar sobre isso. São muitos Claro. dos nossos dentro das favelas que não estão tendo noção do que está acontecendo. Muitos irmãos moradores de rua, né, muitos irmãos em situação de rua, não sabem por que a cidade está vazia, por que as pessoas não estão fazendo direito. E os nossos meninos e meninas dentro dessas unidades de socioeducação não é diferente. E você faz uma fala muito potente em relação a isso, e eu gostaria que você colocasse aqui para as pessoas as violações de direitos que estão acontecendo, mas a gente também não pode negar que há muita resistência, né? Muita gente boa, técnicos incríveis, psicólogos, pedagogos compromissados com a socioeducação dentro dessas unidades. Então, eu queria que você brevemente desenhasse esse panorama aqui para quem está assistindo. Vou sim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer todo esse carinho, toda essa sensibilidade que vocês que estão aí nos ouvindo, tá? Muito obrigada. Flavinha, mãe do moleque, tá aí a Alessandra, do Ceará. Amanhã estamos juntos no Papo de Mãe. Ruth Salles, Mansu, gente, Caio, Maiara. Olha, muito obrigada pelo carinho de vocês. E já inicio te falando assim, o DEGASE, o sistema, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas tem profissionais maravilhosos. Tem profissionais, seres humanos, tem profissionais, sim. Eu tive também, isso também foi outro aprendizado, entendeu? Porque nós botamos tudo no mesmo pacote, sim. Ainda mais que no meu tempo lá, do meu filho estava lá, quando um agente ia bater, até o profissional da limpeza, do serviço de limpeza, também batia na época. Né? Isso já vão aí, quase só 13 anos tem um assassinato do Rafael, 17 tem um movimento, mas vamos botar quase 20 anos. Entendeu? Sim. Então a gente botava tudo no mesmo bolo. Mas esses 17 Sim. anos de militância deu para mim reconhecer e saber que tem uma quantidade, não posso dizer a maioria, queria muito dizer, mas não é. Mas eu sei que tem uma quantidade muito boa de profissionais que vale palmas, vale agradecimentos, vale reconhecimento. E se prejudicam muito em querer, de fato, cumprir as medidas socioeducativas. São colocados de lado, são mandados trabalhar mora aqui na Zona Sul e vai trabalhar lá em Volta Redonda, porque é assim que funciona. Assim então, a gente não pode negar. Eu sei disso. Como tem profissionais no DEGASE, tem profissionais maravilhosos. A Defensoria hoje bate palma. Tá? A Defensoria do Estado do Rio de Janeiro tem que se bater palma. O Ministério Público não é todo, mas eu sei. O Núcleo de Direitos Humanos bate palma do Ministério Público. Então, a gente tem que elogiar, sim, esses profissionais que estão com a gente, estão junto com a gente. Ah, tá. Eles vão fazer mais de obrigação porque ganham um salário alto? Sim. Eles ganham para fazer, mas eles estão fazendo. Todos ganham. Só que tem aqueles que não querem, que não nos vê, entendeu? Quanto ser humano, então não quer fazer. Então, essas violações que estão acontecendo hoje dentro do DEGASE, não é hoje por conta da pandemia. É desde sempre. É desde sempre. Só que hoje o problema maior está por conta do contágio do Covid-19, né? Os órgãos públicos fiscalizadores, né? É um mecanismo que faz um trabalho muito bom, a gente também sabe, não pode esquecer deles, né?
Defensoria, Ministério Público, até eu mesmo, enquanto Comissão de Direitos Humanos, nós estamos impossibilitados de ir lá fazer a fiscalização, porque não podemos por conta do contágio. E aí, como esse sistema, ele mesmo com a fiscalização, eles sempre conseguem, e agora não tem fiscalização, então eles estão se achando os verdadeiros pertencentes do poder punitivo. Eu posso fazer tudo. Não tem nem ninguém para me vigiar. E esses meninos vão contar para quem? Que não, mãe também não pode nem entrar aqui. Vão contar para ninguém. Entendeu? Então, essa situação lá dentro. Foi proibida as visitações dos órgãos públicos e dos familiares pelo contágio. Super compreendido, Fabi. Super. Eu, quanto liderança que sou de um movimento, hoje também estou lá, estou um mês dentro de casa, também por conta da alergia, porque hoje faço parte desse lugar. Então, hiper compreendido. Só que a gente tem que dar um jeito. Não dá para ficar dessa forma. Porque senão gerou o que gerou no sábado, aquela rebelião, e pode gerar muito pior. Aquela situação foi péssima, mas a gente não teve nenhum morto. Entendeu? E não estou minimizando, porque as mães sabem que a dor delas é a minha. Entendeu? Que a gente viu lá o choque entrando, ou outro lá entrando dentro da cadeia, que bateu uma coisa absurda, mas não matou. Mas a gente pode, de uma outra vez, entendeu? Porque essa pandemia não vai acabar agora, nada indica que isso vai terminar amanhã ou depois do amanhã, isso terminar no campo de concentração e um extermínio geral, Fabi. Que vai ser sem querer, aí tudo vai cair na conta do Covid, tudo vai cair na conta da pandemia. Porque isso já está sendo avisado. A gente sabe que isso vai acontecer. Quem está todos os dias nessa, quem está todos esses anos, sabe que isso vai acontecer. Estamos hoje tratando, única e exclusivamente, de medidas socioeducativas. Mas sabemos também que o sistema penal não vai demorar muito. Nada. Então, assim, e aí essas famílias foram como? Essas mães foram para lá sábado, desesperadas, chorosas, loucas, porque o Estado não tem a sensibilidade de fazer um relatório, entendeu? Botar uns nomes na porta. Olha, o Josézinho, ele está bem. A Mariazinha está bem. Sabe? Porque para aquela mãe. Porque esses profissionais, eles esquecem que eles também são mães e pais. E que não precisa a gente se preocupar com o filho só porque o filho está lá em algum desses lugares. A gente se preocupa com o filho pronto, quando a gente é pai e mãe. O meu filho está lá em Santa Catarina, o mais velho, formado. Quando começou, eu fico ligando para ele toda semana. E aí, menino? Menino, se cuida. Menino, tu não vai abrir academia. Menino. Enfim, é uma preocupação de mãe eterna, principalmente dentro desses lugares. Porque a gente sabe que unidades de medidas socioeducativas, Fabiola, nada mais é do que os navios negreiros que nos trouxeram há 400 anos, enfim, que vivemos nessa tristeza, com 130 anos de conversa fiada de fake, dizendo que a gente é liberto. Foi a primeira fake news do Brasil, do né? Brasil, eu digo A abolição sempre da isso. escravatura. Foi a abolição, a primeira fake news. Porque isso nunca aconteceu. Então, agora, essa pandemia, ela veio para mostrar, não para mim, não para você, e tenho certeza para muita gente que está aqui agora nos assistindo, tudo que acontece. Ela veio para levantar essa poeira e, de fato, dizer: vamos nos preocupar com esses seres humanos ou não? Vamos olhar para eles ou não? Porque está aí. Privação de liberdade está aí. Ou acharam que não existia privação de liberdade? Ou privação de liberdade é só o que a gente está vivendo aqui? Todo mundo dentro de casa, né, por conta de uma quarentena? Ok. Mas, meu amor, você não sabe o que é privação de liberdade. Você está achando que quarentena tem a ver com privação de liberdade. Não tem não, querida. Privação de liberdade é você não ter direito de fazer suas necessidades. É você não ter direito de olhar no olho do outro. É o direito que você tem de ficar calado para não incomodar o outro. Isso que é privação de liberdade, na real. Então, vamos agora olhar para essas pessoas
Porque elas estão aí anos e anos. Entendeu? A pandemia abriu, Fabiola, os becos e vielas da favela. Que esses meninos aí, os educadores, esqueci agora o nome aí, jornalistas das vidas, comunicadores popular, me lembrei. Os comunicadores populares estão aí mostrando, ó, cada vez mais, becos e vielas que o Estado nunca foi. E aí ele vai agora com pandemia? Claro que não. A pandemia só está mostrando, galera, o que o Estado nunca fez. E agora, com a pandemia, está muito pior. Está aí tudo aí aberto, arreganhado, como se fosse uma ferida. É uma ferida. Está aí. Que ele escondeu sempre. E agora está exposto aí. E aí esses meninos estão fazendo, que muito me orgulha, mas vamos cobrar do Estado. Cadê? Toda hora fala, vamos ficar em quarentena, fiquem em casa. E tem que ficar mesmo em casa. Não estou dizendo para não ficar, não. Estou dizendo que é para não lavar a mão com sabão, com água e sabão, não. Tem que lavar. Mas vocês já pensaram lá dentro do sistema prisional, dentro das unidades socioeducativas, que tanto esse lavar a mão com água e sabão? Vocês estão pensando que está assim? Está pensando que tem 1 metro de distância de um para o outro? Por favor, galera. Por favor. E aí, esse contágio não só perpassa por esses meninos, como para esses profissionais. Porque as únicas pessoas que têm o direito de ir e vir nesse momento, dentro dessas unidades, são os profissionais. Sabe? Então, é nisso que a gente está falando. É dessa realidade de pandemia e coronavírus que a gente tem que falar. Todo mundo vai pegar? Sim, todo mundo vai pegar. Mas quem está exposto de verdade, quem de fato está na fila para morrer, quem de fato não tem hospital, porque a gente também está vendo aí o coronavírus curando, pessoas sendo curadas pelo coronavírus. E que muito fico feliz. Porque, antes de tudo, eu sou uma defensora de direitos humanos. E direitos humanos para todos os seres humanos. Então, estou muito feliz com as pessoas que estão sendo recuperadas, estão podendo sobreviver depois de coronavírus. Mas essa não é a realidade. Tem alguns pretinhos aí na fila que vocês estão vendo toda hora sendo recuperado? Não. Sabe por quê? Porque para o hospital público está osso. Eles não podem, os profissionais do hospital público não estão podendo salvar a vida dos seus irmãos porque eles estão morrendo. Sim. Por falta dos equipamentos que eles necessitam para poder salvar outro. Então, assim, galera, por favor. Então, isso, Fabiola, essa explanação nossa, essa colocação, essa realidade, nada mais é do que a necropolítica, que estava vindo, e agora ó, explodiu. Está aí. Ela está instalada também. Acabou. O Estado do Rio de Janeiro comete essa necropolítica todo momento, toda hora. Essa pandemia está aí, ó, tá dividida. Quem pode pegar corona e viver e quem tem que pegar corona e morrer. É assim, não tem outra. Então, a gente, de fato, tem que fazer algo, porque eu não quero que o meu povo vá embora, porque eu não vou embora. Ah, mas não vou mesmo, estou me cuidando mesmo, não quero que ninguém vá. E se depender de mim, eu vou continuar cuidando dos meus meninos, da minha mãe, de todo mundo. A gente vai continuar se cuidando. Porque tem uma coisa que virou hino e tem que virar hino para todos nós, somente nas nossas bocas, que Conceição Evaristo fala a todo momento. Eles combinaram de nos matar, Fabiola, mas nós combinamos de não morrer. Isso agora é um lema. Nós combinamos de não morrer. E nós não vamos morrer. Não vamos. É isso. Olha, minha irmã, assim, te ouvir para mim é sempre uma honra e o meu maior desejo é que todas as pessoas que estão por aqui, que participaram desse espaço aqui com a gente, tenho recebido pelo menos a metade do que eu recebi aqui de você. Opa, eu também. Você, como eu já falei no início, né, da nossa live, nós sabemos que muitos dos assuntos que foram tratados aqui são assuntos duros, assuntos dificílimos,
assuntos que muitas das vezes podem despertar gatilhos nas pessoas que estão por aqui. E nós, do Odara Cultura e Missão, nós temos um compromisso e um respeito muito grande às pessoas, e nós não queremos produzir maldade, nós não queremos produzir peso na vida de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos um compromisso muito sério com a realidade do chão da vida. É isso. E é por isso que nós precisamos caminhar com pessoas únicas, que hoje está, graças a Deus, ocupando espaços onde a voz dela é ouvida e onde ela pode reproduzir a nossa voz. De quem não consegue estar lá, mas ela estando lá, a gente está lá junto com ela. Mas, ao mesmo tempo em que a Mônica está atuando em espaços institucionais de voz e de uma mínima capacidade de agir, ela não perdeu esse suor do chão da vida. Os pés dela continuam calejados no caminho da vida. As suas mãos continuam calejadas porque carrega gente, porque tem gente que não está tendo mais força para andar. Com certeza. E a gente não está falando isso só no sentido figurado, né, Mônica? Não. A gente está falando isso no sentido real. É isso. Que uma mãe, quando vai na unidade, chega na unidade e seu filho não está lá, e ninguém da unidade avisou para onde que ele foi transferido. Aí essa mãe chega perto da gente com o coração sobressaltado, com as veias pulando, tendo ali uma síncope na nossa frente, e muitas das vezes nós temos que segurar essa mãe para ela não cair. Enlouquece, e assim, e a Mônica, além de um exemplo muito grande de competência técnica, de efetividade em movimento social, é uma pessoa que carrega em si uma espiritualidade muito grande. E nós somos imensamente gratos pela espiritualidade, pela sua vida. Obrigada. Uma das coisas que me chama muita atenção na luta é que quando as pessoas veem a gente na luta, também falei isso no início da live e encerro com isso. As pessoas acham que nós temos um peito de aço. Mas não. A nossa luta, inclusive, dessa desconstrução que a Mônica nos propõe a fazer, é para desconstruir essa imagem acerca de pessoas pretas. Que são pessoas que aguentam tudo, que suportam tudo. Não, nós somos gente. É isso. É isso. Tanto como qualquer gente. É isso. E o nosso sangue é tão vivo, é tão de gente como de qualquer pessoa. É isso. Então, eu podia agora aqui te desejar força para esse tempo. Mas eu não quero te desejar força. Eu quero te desejar consolo. Eu quero te desejar paz. Com certeza. Eu quero te desejar carinho. Eu queria agora poder te abraçar, que nem a gente na Odara. É verdade. Quando a gente termina em roda de conversa, a gente se abraça. É verdade. A gente olha no olho. Mas a gente não pode estar perto agora. Então eu quero muito, eu desejo muito que de alguma forma o sagrado leve até você esse abraço. Com certeza. Muito obrigada por ter nos ensinado tanto nessa live. Obrigada. Muito obrigada por ter trazido as pessoas certas, porque as pessoas estão falando tanta coisa de amor. Ai, que bom. Resgata, tá? Eu vou ver. Eu vou ver. Que ela ainda vai ficar 24 horas no ar. Então resgata e vê o quanto a sua vida é importante para todos. Muito obrigada. E aí eu queria que você encerrasse agora, e a gente já tem aqui o nosso trabalho. Muito obrigada. Me sigam, Mônica Cunha Rio. Vão lá olhar a página do Movimento Moleque, por favor. Obrigada a todos que ficaram até agora. E eu vou deixar o último recado para vocês, que é um lema, como eu já falei, o lema da Conceição Evaristo é um lema das mães vítimas de violência desse Estado. Nós estamos parindo um outro país, Fabiola. Estamos gestando. Essa pandemia já é o início disso. Porque a gente não vai sair o mesmo. A gente vai sair totalmente diferente. Só que nós já estamos nesse processo. Eu quero que outros, que de fato nos enxerguem como seres humanos que somos. Então, nós estamos parindo um outro país de amor, de reconhecimento, de amizade, de solidariedade e, como vi uma piedade, doloridade entre nós, porque nós estamos tendo isso agora, nós, mulheres negras, uma com as outras. Muito obrigada, galera. Fiquem com Deus, que minha mãe e a Santa tome de conta de todos nós, entendeu?
E a gente estamos juntos. E vamos continuar na luta. Porque só a luta constrói, só a luta derruba, de fato, todos esses coisas aí feias. Obrigada, meu amor. Mônica, a gente te ama muito, a gente te ama demais. Gente, muito obrigada por estarem aqui nessa live do Odara. Obrigada. Um beijo enorme. Beijo, gente.